Hoje nós vamos ter assim uma explosão de consciência. Vamos abrir a nossa mente de uma forma grandiosa em todas as áreas da nossa vida. Embora o tema seja relacionado a uma religião, que não é o que vamos ver ainda agora, mas eu vou trazer áreas onde ela pode ser aplicada e trazer um novo significado. Ressignificar o que estava em desajuste e procurar equilibrar. Primeiro, vamos aqui ao tema de hoje, da série Espiritualidade e Psicanálise, do livro Momento de Despertar. Embora aqui esteja Evangelho sem Religião, na época, quando eu escrevi Sem Religião, na verdade, era para mostrar que o meu trabalho não tem vínculo religioso. E ainda assim, se eu colocasse para alguma religião, eu ia, de forma inconsciente, discriminar outra. Por isso que eu coloquei Sem Religião. Mas eu vou reformular aqui e vou trazer um meio como algo terapêutico. Porque quando eu coloquei Sem Religião, foi abraçando todas as religiões, porque na verdade está ligado ao Evangelho de Jesus. Então, abraça todas as religiões. E o tema de hoje é julgamento sem conhecimento. Vamos lá, embora aqui esteja vinculado a uma religião, nós vamos, como eu disse ainda há pouco, colocar em outras áreas da vida também. Vamos lá, vamos primeiro ler aqui. E o tema é julgamento sem conhecimento. Vamos abster-nos de julgar se uma religião é boa ou não, pois, assim como julgamos, seremos julgados. O ato de julgar por si só já é prejudicial. Nossos próprios julgamentos serão o espelho do nosso julgamento. A fé cristã é um único rebanho guiado por um único pastor. Mesmo aqueles que não frequentam templos religiosos são igualmente filhos de Deus e fazem parte desta mesma fé, quando orientam suas vidas pelo amor ao próximo. O amor emana de Deus. Em um episódio de João, não o Batista relatou a Jesus que estava impedindo alguém de realizar milagres em nome do Mestre. O Cristo repreendeu-os dizendo: Não os impeçam, disse Jesus. Quem não é contra nós é a nosso favor. Segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 39 e 40. Mesmo alguém que não siga os ensinamentos de Cristo, mas pratica boas ações, faz parte dessa comunidade cristã. É importante esclarecer que igreja não se limita à religião, mas abrange a noção de comunidade. Olha que interessante. Quando uma religião adota os ensinamentos do Mestre ou a prática da bondade para com o próximo, ela faz parte da comunidade cristã, fundada por Jesus. Portanto, evitemos julgar religiões específicas. Religião e igreja não são sinônimos. Jesus disse a Pedro que edificaria sua igreja, sua comunidade sobre a rocha. Não devemos julgar religiões, pois, como Jesus nos instruiu, seremos julgados da mesma maneira que julgarmos. O julgamento que emitimos também nos afetam. Olha que interessante. Os nossos julgamentos afetam a nós mesmos. Cadê? A autorreflexão substitui o julgamento. Assim, conscientizemo-nos de que nossos próprios julgamentos nos refletirão. Embora aqui, como eu disse ainda há pouco, está vinculado a uma religião, nós podemos fazer uma colocação em todas as áreas da vida.
eu vou colocar aqui na harmonia conjugal e até mesmo no ambiente familiar. Depois eu vou colocar outras áreas. Cada um de nós fomos criados de uma maneira, com pais que também foram criados de maneiras diferentes. E por eles próprios, elaboraram o seu conceito de vida e educaram a gente dessa mesma forma. Independente da religião qual seja, nos educaram conforme eles aprenderam. E isso está gravado no nosso inconsciente, que é o campo das nossas emoções, como eu falei, que até os 7 anos, nesse período setênio, nós somente absorvemos tudo de informação, de experiências, de emoções, traumas também. E com isso fica gravado no inconsciente, nós nos impulsionamos emocionalmente quando repelimos alguma coisa que não aceitamos. Então nós temos os nossos próprios conceitos, temos a nossa verdade. E a nossa verdade é somente a nossa verdade, não é a verdade da vida. A verdade de outra determinada religião também é a mesma coisa. E a verdade deles não é a verdade da vida. Da religião B, A, C, não importa. Então, quando evitamos o julgamento sobre determinada religião, não importa qual seja, nós estamos respeitando elas. E ao mesmo tempo, esse respeito é uma forma de amar, porque não estamos julgando, estamos respeitando como elas são. E automaticamente somos respeitados. Nós nos respeitamos. Olha que interessante. Eu já falei da lei de Newton, a terceira lei de Newton, que para toda ação há uma reação igual e oposta. Então, quando nós julgamos, nos auto-julgamos. Quando condenamos, nos autocondenamos. Tudo o que fazemos para o próximo, não fazemos para ele. Fazemos para nós mesmos. Isso é de se refletir bastante. Porque essa é uma lei. E Jesus já falou disso. Qualquer dia eu chego nesse tema. Agora, no ninho familiar, no ninho conjugal, como falei ainda há pouco, nós fomos criados e educados de uma forma individual. E assim, por si próprio, elaboramos o nosso próprio conceito de vida. O nosso cônjuge também foi educado conforme era o conhecimento de seus pais. O próprio cônjuge elaborou sua vida conforme entendeu. Tem uns vídeos do pastor Cláudio que eu acho maravilhoso, vocês precisam assistir. Ele toca nessa questão do relacionamento conjugal, embora tenha um pouco de brincadeira, mas no fundo tem uma verdade grandiosa, que é para a gente pensar bastante. Mas vamos voltar ao nosso tema. Assistam, se tiver oportunidade, assistam o pastor Cláudio. Agora vamos voltar ao nosso tema. Cada um foi criado de uma forma. Cada um tem o seu próprio conceito de vida. Quando há um relacionamento conjugal, essas pessoas se conhecem superficialmente. Superficialmente. Quando começam a conviver juntos, resolvem casar ou se unir só em matrimônio ou viver a dois, eles não se conhecem ainda perfeitamente. Aí quando um começa a ver determinada atitude que para essa pessoa não é boa, aí começa a fazer um julgamento para outra pessoa, que tem o seu próprio conceito de vida. E não vai, assim, aceitar isso simplesmente por aceitar, porque tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. Por isso há os atritos conjugais. Porque um está julgando e o outro, para ele é normal, que também pode fazer um julgamento para o outro e cria-se os atritos, as desavenças, as desuniões. Por isso que o mestre disse, não julgue para não ser julgado. O tema de hoje, até fechei aqui. Julgamento sem conhecimento. Julgamento sem conhecimento.
Não conhecemos a vida do nosso cônjuge, como foi, qual foi as experiências que passou, os traumas, como eu falei, que está no inconsciente recalcados, não sabemos. E isso é impulso emocional. Entendido aqui na questão conjugal. Não julguemos para não sermos julgados. Uma forma de haver até mesmo uma reconciliação para aqueles que estão separados até, é perguntar um para o outro o que é bom para você. E com isso contrabalançar a vontade de um e de outro. Isso faz com que se respeitem e voltem a se unir. Isso não tem nada a ver com, desculpa, tá? Ir na igreja e rezar. Tem sim. Nós vamos na igreja para captar energias. Jesus já tinha falado para não fazer da casa do Pai uma bagunça, que era um comércio. Era para ir na igreja somente para agradecer. Somente para agradecer. Mas só há lamúrias, lamentações, reclamações, querendo que mude, que Deus mude a outra pessoa. Como eu acabei de falar, não tem como. Deus não, embora tenha esse poder, ele não exerce esse poder, ele respeita o livre-arbítrio. Então, agora, vamos ao lado social, que também é a mesma coisa. Quando julgamos determinada pessoa, que ela é errada, que faz isso ou que faz aquilo, embora nós precisamos nos conscientizar de que não devemos fugir da ética social, moral, mas cada um tem o seu próprio conceito de vida. Não devemos sair da ética, da lei aqui do nosso mundo. Mas precisamos entender que só o fato de a gente julgar já cria atrito. E esse atrito há uma reação. Algumas vezes pode ser até desproporcional por outra pessoa, mas há uma reação. É um sistema de defesa. Precisamos entender isso. Então, evitemos o julgamento. Porque, conforme julgamos, somos julgados. Agora vamos para o profissional, o financeiro também. Olha, várias áreas da vida, hein? Que interessante. Um ensinamento para todas as áreas da vida. É por isso que eu falo que eu realizo uma tradução diferente dos ensinamentos de Jesus em relação às religiões, tá? Que as religiões ensinam é o próprio conceito delas, e esse é o meu conceito, que é mais universal, é mais terapêutico, é mais de ganho de consciência, de expansão de consciência. Espírito que estava no paraíso, pronto, mas veio aqui habitar nesse corpo físico, está fraco, e a gente precisa entender tudo isso. Para a gente viver uma vida, o paraíso, como disse Jesus, o reino de Deus. E podemos. Mas precisamos ter uma tradução diferente, porque as religiões até então, por terem interpretado de uma forma equivocada, não conseguem trazer algo de ganho de consciência para que a gente realmente entenda e viva em harmonia. Não é só perdoar por perdoar. Não é isso. Tem que elaborar o porquê do perdoar. Isso é o que mais vale na vida. Não é outra coisa. Tá, vamos voltar ao profissional. Desejamos algo. Eu falei uma vez em subir uma posição na empresa, alcançar determinada posição, ao determinado cargo. Isso começa na elaboração mental. Espírito pronto. Espírito pronto, para o espírito está tudo pronto. Só que o corpo físico é fraco. Elaboramos determinada meta, elaboramos determinado cargo, elaboramos montar um negócio. Quando almejamos isso, vem do nosso inconsciente uma experiência que não tem consciência, mas uma emoção de uma experiência desagradável. E nos
bloqueia emocionalmente. E com isso, deixamos de seguir porque a emoção fala mais forte do que o racional não sabe de onde vem isso e nos impede, o inconsciente nos impede emocionalmente de ter o prazer que o id quer. Então, isso que eu já comentei nos vídeos anteriores, busque entender de onde vem essa emoção. Será que remete a alguma experiência? Que sensação do que me traz isso? Quando eu quero alguma coisa. É uma culpa, é uma punição, que vem aquela emoção de que é algo errado, de que ganhar dinheiro é algo errado, não é. Eu vou deixar na descrição aqui algo que vai deixar você pensativo em relação ao dinheiro. E eu trago aqui fatos baseado em ciência. Em ciência. Então vem aquela sensação de que é algo errado. E com isso, emocionalmente, somos bloqueados, nos auto-sabotamos. Por quê? Porque vem um julgamento inconsciente. E esse julgamento nos impede. Julga e com isso somos julgados. Deixamos de realizar aquilo tudo que queremos realizar. Tá certo que, como nos diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É isso, eu acho que é isso. Então, precisamos identificar essa emoção. Porque ali é um julgamento inconsciente. E esse julgamento inconsciente de alguma experiência, algo que aprendemos no passado, está nos impedindo de seguir adiante. E com isso, somos julgados. Dá para identificar onde foi a origem, mas não é assunto para um vídeo aqui. Teria aí muito tempo para fazer uma investigação. Uma investigação psicanalítica. Então o tema de hoje é esse. Julgamento. Olha, eu de novo aqui esqueci. Será que é algo que está recalcado no meu inconsciente que faz eu esquecer? Julgamento sem conhecimento. Deixa eu deixar aberto aqui na página. Aí. Então é isso. Quando vir aquela sensação, procure identificar. Eu estou falando na área financeira. E busque ver onde é que está isso. Que algumas vezes dá para chegar assim. Nas religiões, não julguemos. Porque você já sabe o porquê não julgar. No ninho familiar, na união conjugal, não julgue, procure o entendimento. O que é bom para você? O que é bom para o outro? O que é bom para ambos? Ah, eu tenho umas regrazinhas aqui, você consegue aceitar? E se for assim essas regras, pode ser? Sim, agora minhas regras são essa. Você pode aceitar? Bom, se você der uma aliviada, sim. O que acontece? Entra em respeito um para com o outro. Cria-se uma maior harmonia, um maior equilíbrio e uma maior união conjugal, união familiar. Esse é o tema de hoje. Porque quando conseguimos ter esse tipo de entendimento, criamos uma família mais unida, um relacionamento social mais amigável, uma busca por um cargo, por uma posição, por maior fortuna, de forma mais consciente. E com isso, vivemos mais felizes. Se você gostou do conteúdo de hoje, se inscreva no canal. Tem muito mais, eu poderia falar muito mais aqui, mas não dá, é pouco tempo. Então eu venho postando temas aqui, para que a gente dê um novo significado ao nosso inconsciente.
e a gente consiga ser tudo aquilo que desejamos ser, conforme a nossa busca. Vou trazer outro tema maravilhoso também. São 3 passos para materializar, buscar e realizar. Jesus falou isso. E com isso a gente consegue viver maior prazer, satisfação e realização. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.